Ponto de partida de sexta-feira, como vocês sabem, aqui na minha frente não tem nada. Não tem um teleprompter, não tem um roteiro. Eu estou à mercê das críticas, dos comentários, das provocações que vocês me fazem nos pontos de partida de segunda e de quarta-feira. Tem uma pergunta que eu tô doido para responder, que eu acho super importante, uma provocação, na verdade, de um de vocês que disse que nos Estados Unidos não existe esquerda, só existe direita e extrema-direita. Isso não é verdade, mas mostra uma incompreensão sobre como a política americana funciona. Só que isso vai ser depois da vinheta, porque antes tem uma pergunta, também uma provocação super importante do Luiz Cláudio que eu quero abordar. Pedro, como sempre, excelente análise. Muito obrigado. O que mais me incomoda é que se todas as pautas são prioridades no momento em que... é a pergunta, né? Se todas essas pautas são prioridades no momento em que nossa sociedade se encontra. Tem pautas muito mais importantes que atingem tanto as chamadas minorias como as maiorias, tais como segurança pública, educação, saneamento básico, saúde e moradia. Vejo os outros pontos importantes, mas se estivéssemos em outro patamar. Agora, mais parece o tal dividir para conquistar. Grande abraço e muito sucesso com o site. Vocês já foram no site novo do Meio, deviam ir, tá muito bacana. Luiz, cara, super concordo com você. A minha compreensão de Estado é que a função principal do Estado é dar saúde, educação e segurança. E quando eu falo de saúde, educação e segurança, quando eu falo de saúde, por exemplo, eu não estou falando só de hospital. Eu estou falando de casa, de saneamento básico, né? Segurança, casa e saneamento básico entram também. Quer dizer, no fim das contas, é nesse sentido mais geral dos três casos. Agora, eu sou uma pessoa liberal, e essa é uma compreensão muito liberal da função do Estado. Liberal de verdade, tá? Não essa coisa Reagan, Thatcher, etc., que a turma de esquerda gosta de chamar neoliberal. A esquerda acha que o Estado tem que ter funções mais diversas, principalmente a de moldar como é a economia do país. E quando você parte desse princípio, a verdade é que as outras coisas ficam em segundo plano. E a gente vê isso claramente na história da Nova República. O último grande avanço que a gente teve dois grandes avanços em educação, por exemplo. O primeiro foi, quando a gente está falando de educação básica, o primeiro foi na universalização do acesso ao ensino, toda criança na escola. E o segundo foi, já no governo Lula, a formatação, né, a organização de como que o ensino se organiza, até o Enem. Agora, a gente não conseguiu avançar em qualidade. Entendeu? A Nova República já está velha demais já está tempo demais aí para a gente não ter conseguido produzir educação pública com qualidade. Isso é uma vergonha. Como que isso não é prioridade? Sem educação, sem saúde, sem segurança, a gente não consegue construir um país onde exista igualdade de oportunidades. Aí tem, cara, se houve avanço em educação e saúde, houve. Em segurança a gente andou para trás, né? A gente andou para trás, claramente. E isso é uma... Como é que a gente responde a isso, sabe? Eu acho que PT governa há 16 anos o estado da Bahia. Percebe? Segurança não é uma prioridade para a esquerda. Eu sei que muitas pessoas vão reclamar, como não é isso, aquilo. Segurança não é uma prioridade para a esquerda. Olha essa peste aqui fazendo bagunça. A Nova República piorou a qualidade da segurança nas cidades. É verdade que as cidades cresceram muito. Eu vivo numa cidade que é a segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro, em que mais de um quarto da cidade, um terço da cidade, o Estado não tem controle sobre ele. E mais de metade desse pedaço sobre o qual o Estado não tem controle é dominado por funcionários públicos, né? Militares, bombeiros, policiais. Alguns aposentados, alguns expulsos, muitos na ativa, o que a gente chama de milícias. É um ambiente no qual pessoas se sentem à vontade para passar pela orla da praia onde vive a classe média, não é? A área, teoricamente, sob controle do Estado, e executar 4 pessoas, como aconteceu. Temos um problema, né? Gente, amanhã a gente tem um material muito especial no Meio Premium, quer dizer, para aqueles assinantes que são assinantes pagos do Meio.
Muito desse conflito entre esquerda e direita, a maneira como ele se dá no Brasil, nasce em 1935 com a intentona comunista. Foi a única vez que houve, de fato, uma tentativa de fazer uma revolução comunista no Brasil. Foi um fracasso horroroso, extremamente mal planejado, mal compreendido. Os caras eram uns ineptos completos. Mas, a partir da intentona comunista, se criou aquilo que a gente pode dizer desse anticomunismo burro que ainda hoje domina o discurso da direita, né? E no centro da maneira como se percebeu a intentona existe um assassinato. O assassinato pelos executivos, pelos dirigentes do Partidão, de uma moça chamada Elza Fernandes. A gente sabia muito pouco sobre a Elza. A Elza era descrita por alguns como namorada de um dos dirigentes do Partidão, por outros como empregada. Possivelmente, não, acho que a gente já tem condições de afirmar que ela era ambas as coisas, era meio que uma empregada e meio que namorada, amante, mulher de um dos dirigentes. A gente sabia muito pouco sobre ela, a gente não sabia sequer a idade dela. Para compreender o que esse assassinato foi, o que ele representou, a gente precisava de mais informações. Esse assassinato é o grande esqueleto no armário da esquerda brasileira. A gente não tem mais essa esquerda comunista muito atuante, né? Mas ainda se constrói uma imagem da esquerda brasileira como se fosse comunista. E, ao mesmo tempo, foi muito manipulado sempre pela direita. Mas quem era a Elza? Qual é a história dessa moça? De onde ela vem? Quantos anos ela tinha? O jornalista Sérgio Rodrigues é um grande jornalista, também um grande escritor. Talvez vocês conheçam hoje o Sérgio mais como escritor do que como jornalista. Ele descobriu muito, de novo, sobre a vida da Elza. Entrou em contato com a família dela. Tem um monte de informações. A gente quer recontar essa história com dados muito novos. No fim do ponto de partida, tem um teaser, um pouco em vídeo de o que foi esse material que o Sérgio produziu. E amanhã todos os assinantes premium do Meio recebem não só a grande reportagem, longa reportagem do Sérgio, como recebem também 2 especiais em vídeo sobre Elza, que era chamada como a garota. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e este é o ponto de partida. Vamos lá, mais uma queixa aqui, uma crítica. Márcio SM. Pedro, essa frase infeliz que a esquerda só se une na cadeia, se não me engano, foi do Golbery, do Couto e Silva, a eminência parda da ditadura. Eu realmente prefiro um governo de esquerda voltado para as pautas sociais. Não vejo problema da esquerda ter várias correntes de pensamento que se unem para vencer o inimigo comum, como aconteceu contra o Bolsonaro, e que já no governo se conflitam. Melhor que a direita, que se une tanto na eleição como no governo, não dando espaço para outras pautas que a deles. Márcio, essa frase não é do Golbery, essa frase é da esquerda, entendeu? A primeira vez que eu a ouvi foi da minha tia-avó, a tia Maria Werneck de Castro. A tia Maria participou da intentona, foi presa durante o Estado Novo, ficou algum tempo presa, morreu stalinista, entende? E ela falava isso, ela que foi uma pessoa de esquerda presa, falava isso, que a esquerda só se une na cadeia. E não é porque ela falava, é uma frase que eu percebo claramente o Graciliano Ramos falando, entendeu? Ouvi de trocentas pessoas que passaram pela cadeia durante a ditadura militar. Essa era uma maneira sarcástica de fazer uma autocrítica e que sempre foi feita com muita liberdade. Entende? Então, eu sinto muito, mas essa frase é uma frase da esquerda olhando para o próprio umbigo. Essa frase não é... E o problema, fundamentalmente, é que quando você se organiza entre facções, eu não vou entrar no mérito aqui de... eu prefiro esquerda ou direita. Como eu sou liberal,
Eu prefiro que esquerda e direita se alternem no poder. É isso que eu prefiro. Porque eu sempre parto do princípio de que um conserta coisas que o outro a bagunça e cria novas bagunças. Então vem o outro que conserta aquilo que foi bagunçado, claro, quando a gente está falando de centro-esquerda e centro-direita, né? De forma alguma quando a gente está falando de extrema-direita ou extrema-esquerda. A diferença é que a extrema-esquerda não é uma ameaça. O problema é uma questão simplesmente pragmática. Quando você chega ao poder e você começa a brigar entre si, bicho, você perde espaço. Você avança menos, entende? Se unir no governo é boa tática. Nem todo mundo consegue, faz parte. Governos que conseguem se organizar e gerir os conflitos internos costumam ser governos que fazem mais e que, portanto, ficam mais tempo no poder. Heitor Alves. Discordei um pouco da avaliação de que foi o Trump que mudou o jogo colocando a pauta de costumes no discurso. Eu sempre achei que Reagan já tinha sido bem moralista nos discursos, não? Vamos lá, Heitor. Fundamentalmente, sim e não. O que eu quero dizer? A gente está falando do movimento conservador nos Estados Unidos. Portanto, a pauta de costumes para conservadores é sempre importante. Tá? Ela é uma pauta nova na esquerda. O identitarismo traz isso para a esquerda. Costume não era uma coisa com a qual a esquerda se preocupava. A esquerda se preocupava com grupos sociais, com classes sociais. Mas conservadorismo sempre se preocupou com família, com costumes, entendeu? Faz parte do jogo. A diferença fundamental que o Trump traz é uma diferença de nacionalismo versus cosmopolitismo, tá? Uma das maneiras de você fazer o corte de dois grupos, se você quer... A gente costuma achar que só existe esquerda e direita, né? A única maneira de você fazer um corte de um grupo para cá, um grupo para lá, em política é esquerda e direita. Não, mas existem várias. Uma delas entre nacionalismo e cosmopolitismo, né? Ou seja, quanto que você acha importante essencialmente olhar para dentro e quanto que você acha importante ver o seu país como parte do mundo e lutar por uma ação, por abertura para o mundo. Tá? Isso é uma questão econômica, isso é uma questão de segurança, isso é uma questão... Qual é a sua prioridade? Entende? Você quer um país mais fechado, olhando para dentro de si, ou mais aberto? O Brasil é um país francamente nacionalista, né? O nacionalismo é muito dominante perante uma visão cosmopolita. Os Estados Unidos é justamente o contrário. É historicamente um país, ou pelo menos século XIX menos, mas no século XX os Estados Unidos claramente, ele se faz um país cosmopolita e a partir do pós-guerra isso se torna a tendência absoluta. E não é só para republicanos, é para democratas também. A partir do governo do Dwight Eisenhower, que é o primeiro governo pós-guerra mesmo americano, porque o último presidente antes do Eisenhower era o Harry Truman, né? E o Truman é o presidente que liderou o fim da guerra. A partir do governo Eisenhower, a política americana é essencialmente internacionalista. A grande vitória política do Ronald Reagan é a vitória da Guerra Fria. Entendeu? O colapso da União Soviética, que meio que ele entrega de bandeja para o sucessor dele, que foi o George H.W. Bush, né? O Bush pai. A grande campanha, o drive principal da campanha de reeleição do Reagan em 1983, 84, era uma peça de publicidade, de campanha, que tinha um urso passeando na floresta. Ele falava, tem um urso passeando na floresta. Esse urso parece calmo, mas ele é muito perigoso. Uma campanha toda voltada para a União Soviética. Essa era a metáfora que ele estava fazendo. Então, quando ele falava It's morning again in America, né? É amanhã de novo na América, porque ele tinha feito muito pelos Estados Unidos, e o país estava melhorando e tudo mais, e havia essa percepção por parte da população, mas existe aquele inimigo lá fora com o qual a gente tem que cuidar. Então, o Reagan era moralista, por assim dizer? Era. O Reagan era contra
a venda de arma pesada indiscriminadamente para civil. Você não consegue imaginar um republicano falando esse tipo de coisa hoje. Entende? Tem várias pautas dessas de costumes que o Reagan não era um cara homofóbico, não era um cara contra espaço para gays e tudo mais. Ele não... Isso não era uma coisa fundamental da pauta. Aliás, ele tinha um filho que era abertamente gay e eles eram atores, né? Tanto o Reagan quanto a Nancy Reagan. Então, muitos dos... As pessoas que frequentavam a Casa Branca... muitas pessoas que frequentavam a Casa Branca não só eram da comunidade LGBTQIA+, como nem todo era tipo o Rock Hudson, que era alguém que estava dentro do armário. Muitas pessoas estavam fora do armário. Isso não era uma coisa percebida como estranha, eram pessoas, sabe? Essa pauta não estava presente dessa forma. Eu não estou dizendo que o Reagan seria a favor de casamento homoafetivo, esse tipo de coisa. Eu só estou dizendo que, embora ele fosse um cara conservador, é muito diferente desse discurso ostensivamente homofóbico, por exemplo, que o Trump faz. E não só o Trump, né? Todos os candidatos republicanos, ou quase todos os candidatos republicanos. O que o Trump faz é essa virada para o nacionalismo. É uma coisa dizer... A gente tem que parar de se preocupar com o mundo. O importante são os Estados Unidos. A gente tem que olhar para os Estados Unidos, tem que sair da Ucrânia e tudo mais. Cara, Ucrânia no governo Reagan, no governo Bush pai, no governo Bush filho, no governo Nixon, seria a pauta principal do governo. Entende? A possibilidade de o Reagan se dar bem com Vladimir Putin é zero. Zero, entende? Aliás, Bush pai, Bush filho, idem. Dwight Eisenhower, idem. Não quer dizer que não sentassem para negociar, para conversar. Esse tipo de coisa poderia acontecer, mas... E eu não estou dizendo que o Reagan estaria certo. O ponto essencial que eu estou dizendo é: o Trump reinventa o Partido Republicano e transforma o Partido Republicano num partido nacionalista. Os Estados Unidos não tiveram, durante todo o século XX e nos primeiros 20 anos, ou primeiros 15 anos do século XXI, partidos nacionalistas com relevância política. Hoje tem um partido cosmopolita e um partido nacionalista. Isso é uma mudança radical. E aí, quando você tem um partido que é racionalista... é um partido que é nacionalista e põe isso e põe esse nacionalismo na frente, qual é a pauta desse partido? A pauta essencial desse partido é uma pauta: homens são mais importantes do que mulheres, brancos são mais importantes do que negros, e sim, precisamos combater os gays que estão manipulando, seduzindo nossas crianças. É uma pauta profundamente reacionária, não é uma pauta conservadora. É uma pauta que faz do discurso sobre comportamento a linha principal de todo a sua visão de política. O Trump inventa isso. Nenhum outro candidato na eleição de 2016 tratava dessas pautas dessa forma. O Trump faz isso. E quando ele faz isso, ele encontra um eleitorado tão ansioso, tão sedento por essa mensagem, que o Partido Republicano sai atordoado. As pessoas que eram importantes no Partido Republicano ou se tornam trumpistas e adaptam seu discurso, ou então, cara, saem fora. Paul Ryan saiu fora, Mitt Romney, entendeu? John McCain, os dois candidatos anteriores do Partido Republicano, né? Querem desgosto, entendeu? E eram as únicas figuras anti-Trump, né? Então, eu entendi o que você falou. É claro que comportamento era uma coisa importante. É claro que o Reagan era alguém conservador nos costumes. Mas isso simplesmente não estava na mensagem principal. Ele tinha uma mensagem econômica muito forte e ele tinha uma mensagem de Guerra Fria muito forte. A mensagem essencial
do Trump é uma mensagem de comportamento. É radicalmente outra coisa. E agora a provocação na qual eu queria chegar, do Ricardo Zollinger Zanin. Nos Estados Unidos só existe direita e extrema-direita. Assim, papum, pá, é isso, não é? Cara, não, vamos lá. Tem uma coisa que confunde as pessoas a respeito dos Estados Unidos, e não é só Brasil, América Latina, não. Confunde, às vezes, muito europeu também. Existe uma diferença fundamental entre a política americana e a política de quase todas as outras democracias, que é a ausência de um grupo marxista forte na sua história política. Do que eu estou falando aqui? As democracias são fundadas pelos grupos liberais, tá? Quando as democracias estão nascendo ali, né? A Revolução Americana, a Revolução Francesa e tal, são fundadas pelos grupos liberais ali na virada do século XVIII para o XIX, e imediatamente se instala um grupo um grupo conservador, que é aquela turma que é oposta aos liberais, evidentemente, né? Então, digamos assim, no momento da fundação das democracias, a esquerda eram os liberais e a direita eram os conservadores. Só que aí o século XIX vai se desenvolvendo e você, evidentemente, começa a ter um problema com o processo de industrialização pelo qual a Europa está passando, pelo qual os Estados Unidos estão passando, que é gente trabalhando 12, 14 horas por dia, criança trabalhando no... Não só criança trabalhando, né? Criança trabalhando no turno noturno. Era uma coisa barbárie total. E uma exploração meio aviltante da mão de obra das pessoas, né? Você não tinha fim de semana, você não tinha nenhum tipo de direito, e as pessoas, ao mesmo tempo, você tem um processo de êxodo rural, as cidades começam a crescer, grandes favelas se formam em todas as grandes cidades industriais da Europa e das Américas. É um período muito barra pesada esse do século XIX para você ser uma pessoa que vai trabalhar nas fábricas. Muito barra pesada. E evidentemente aí você começa a ver surgir com força os movimentos socialistas. E os socialismos, nesse momento inicial, têm muitos sabores, né? Os mais importantes eram aquele proposto pelo Karl Marx, mas Mikhail Bakunin, também um russo, com o anarquismo, né? E esse troço, anarquismo e marxismo, meio que se gladiam ao longo do século XIX, assim como um novo movimento surge dentro do liberalismo, que os ingleses chamam de New Liberalism, liberalismo novo, mas que a gente pode claramente chamar de liberalismo social. Que também começa a se virar, olha, tem que ter limite nesse negócio de liberdade de mercado, entende? Tem que estar tudo em função de uma sociedade em que todos tenham liberdade. Se a pessoa não tem escolha que não praticamente vender a sua mão de obra como escrava, essa pessoa não tem liberdade. Então a gente tem que ter algum tipo de estrutura de Estado. Isso é o que os liberais sociais vão dizer. O que os marxistas vão se virar e falar, não, não vem vocês liberais tentando passar a mão aqui no... ou eles diriam passar pano aqui na história, porque o lance é o seguinte: isso aqui é conflito de classe, e a única solução para esse troço já que teve a Revolução Burguesa, né, a revolução que implantou as democracias liberais, o próximo passo é a Revolução do Povo, a Revolução do Proletariado. Depois da Revolução dos Burgueses, para botar abaixo os aristocratas, tem a Revolução dos Proletários para botar abaixo os burgueses. E aí sim você vai ter um sistema no qual ninguém é dono dos meios de produção, né? Ninguém é dono das fábricas, ninguém, tipo, tudo isso aqui trabalha para todo mundo. O Bakunin ia por um outro caminho, ele se virava e falava, não, tem que acabar com o Estado. Bem, a gente não precisa entrar em detalhe a respeito do Bakunin, que queria uma coisa mesmo comunitária, né? Os grupos comunitários se organizariam, se auto-organizariam sem a necessidade de um Estado. O fato é que toda política do século XX, como a gente a compreende, ela foi desenvolvida a partir desses três eixos, né?
Um eixo é o eixo marxista, o outro é o eixo liberal, o outro é o eixo conservador. Qual é a diferença dos Estados Unidos? O que a gente chama de social-democracia, que é a força dominante na Europa na segunda metade do século XX, por exemplo, é essencialmente o marxismo que desiste de ser revolucionário. Ele acha que o Marx está errado na coisa da necessidade de uma revolução. É um marxismo que abraça a causa da democracia liberal, da democracia que os liberais propunham. Só diz que não, só que a gente precisa de um Estado um pouco maior, porque o Estado tem muitas outras funções aqui. E os sociais liberais vão ter algumas diferenças com os sociais-democratas, mas muitos eixos de conversa. Isso a gente está falando dos grupos. Então, em essência, o que você tem a partir da segunda metade do século XX são 3 visões de mundo, né? Nas democracias. A visão social-democrata, a visão liberal, a visão conservadora. E os liberais vão oscilando. Eles estão mais do lado dos social-democratas até a segunda metade dos anos 70, e aí eles se inclinam para o lado dos conservadores. E tem uma grande aliança entre liberais e conservadores. Nos anos 90 tem uma reaproximação de liberais com social-democratas, que é... A gente está num momento de ato aí, com o surgimento desse... Para onde a gente vai com o surgimento desse populismo reacionário não está claro. A gente está num novo momento de transformação, mas enfim, a gente tem essa oscilação ao longo do século XX. A diferença essencial nos Estados Unidos é que você nunca viu ser implantado um movimento marxista forte. Então, a partir do momento que nunca houve um partido comunista forte, forte nem que fosse no embate das ideias, tá? Na formação de cabeças menos do que na ação política. Porque no Brasil, por exemplo, ele foi muito forte dentro das elites na formação de cabeças, mas ele nunca foi muito forte na formação de elites, na luta política, né? Como nos Estados Unidos jamais teve um movimento marxista forte, e o que teve foi meio que abatido em voo pelo macartismo no início dos anos 50, isso moldou a política americana numa realidade de século XIX e não numa realidade de segunda metade do século XX nas outras democracias. E fica parecendo que os americanos têm uma política antiga. Eu não diria que tem uma política antiga, porque essas ideias são refinadas, desenvolvidas, quer dizer, existe um crescimento, mas não tem o terceiro eixo. Então, o que acaba acontecendo, em essência, nos Estados Unidos é que se na Europa e nas Américas ficou um jogo de socialistas, liberais e conservadores, os liberais no meio, o pêndulo indo para um lado e indo para o outro, de acordo com o momento da história, nos Estados Unidos continuaram esses 2 eixos liberais e conservadores, e não houve o surgimento de um eixo forte socialista. Então o que acontece é que nos Estados Unidos os liberais são a esquerda e os conservadores são a direita, como era no século XIX. Às vezes as pessoas se viram e falam, não, é que nos Estados Unidos liberal quer dizer outra coisa. É bem mais ou menos. Nos Estados Unidos liberal quer dizer liberal. Os americanos fizeram a primeira revolução liberal, eles sabem o que liberalismo é. Mas as pessoas têm alguma razão quando olham para os partidos. Porque quando você tem um mundo bipartidário, uma política bipartidária, esses partidos nunca têm como ser... Quando você tem um monte de partidos, partidos podem ser ideologicamente muito específicos. Quando você só tem 2 partidos, todos os conjuntos de ideias têm que ser abarcados ou num guarda-chuva ou no outro. Então esses partidos são esses grandes guarda-chuvas que têm muitos grupos políticos. De certa forma, você pode dizer que dentro do Partido Republicano existem 2 grandes grupos. E dentro do Partido Democrata existem 2 grandes grupos. E é importante a gente entender que grandes grupos são esses, porque aí a gente compreende um pouco melhor os movimentos que os partidos fazem, tá?
O republicano tem dois grupos. Um é liberal conservador e o outro é conservador. Esse grupo conservador sempre foi minoritário perante o grupo liberal conservador. Então, o liberal conservador é aquele que é liberal, mas é aquela coisa mais Estado mínimo, tá? É uma coisa... Eu não acho que o Estado tenha que atender o cidadão, serviços privados têm que atender o cidadão. E isso é uma coisa tão forte dentro do Partido Republicano, e durante o século XX foi tão intensa que o fato de os americanos não terem um sistema público de saúde como qualquer outra democracia tem, está diretamente ligado a esse grupo dentro do Partido Republicano. Eles não conseguiram combater o sistema de educação pública, tipo, privatizar o sistema de educação pública. O grupo do Reagan queria. Voucher, um monte de coisa assim. Mas como educação pública é uma coisa que vem do século XIX e saúde pública é uma coisa que já é do século XX, a educação pública foi formada nos Estados Unidos, como na maior parte das democracias que já eram democracias no século XIX. Saúde pública não, é uma coisa que é uma ideia, um conceito que já vem com o crescimento das social-democracias, dos ideais social-democratas, em lugares como a Inglaterra, apoiados pelos social-liberais. Né? Foi um governo liberal que criou a saúde pública britânica, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Aliás, o último governo do Partido Liberal no Reino Unido, ainda Império Britânico na época. Então, você tem esses dois grupos, o grupo conservador, que nunca foi dominante ao longo do século XX nos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, e o grupo liberal conservador. No Partido Democrata, você tem um grupo social-liberal, e você tem um grupo que você poderia chamar de socialista, tá? Você pega um Bernie Sanders, o senador, você pega uma Alexandria Ocasio-Cortez, a AOC, essas pessoas são petistas. Estariam claramente dentro do PT, estariam na Espanha dentro da esquerda do PSOE, né, do Partido Socialista Obreiro Espanhol. São pessoas de esquerda, e seriam pessoas de esquerda aqui no Brasil, tá? Não de extrema esquerda, embora nos Estados Unidos elas estejam mais próximas da esquerda, mas não seriam de centro-esquerda no Brasil, não, seriam pessoas de esquerda, tá? Estão mais para Lula do que para Fernando Henrique, estão mais para José Dirceu do que para Fernando Haddad até. Então, agora, são minoritárias dentro do Partido Democrata, porque o grupo dominante é o grupo social-liberal. E é um grupo que é muito dominante dos anos 90 para cá. Né? O Bill Clinton e o Barack Obama são claros representantes desse social-liberalismo democrata, que é que é o liberalismo que vai querer educação pública universal, que vai querer algum tipo de saúde pública universal, sabe? Então, você está errado no sentido, só tem direita e extrema-direita. Não, bobagem. Entende? O Partido Democrata é um partido de esquerda. Com a esquerda do liberalismo e a social-democracia americana lá dentro. O Partido Republicano é um partido de direita, com a direita do liberalismo e com os conservadores lá dentro. Agora, a sua intuição está certa no sentido de tem alguma coisa ali que não tem nos Estados Unidos. E de fato não tem. Porque teve uma história diferente. Acontece. Países com histórias diferentes evoluem politicamente de formas diferentes. Nesse caso, a ausência de um marxismo ali na primeira metade do século XX e até os anos 50 forte, custou aos Estados Unidos a existência de um sistema de saúde público de alguma forma universalizado, entendeu? Não precisa oferecer todos os serviços, mas alguma coisa. E isso é um preço muito alto para um país pagar, eu acho. Mas eu sou um social liberal.
Eu tenho um pôster do Barack Obama na minha sala. Gente, vamos sextar, né? Tchau. Olá, eu sou Sérgio Rodrigues, autor deste livro, Elza, a Garota, que conta a história de uma moça inocente assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. O maior erro da história da esquerda brasileira, combustível de uma histeria anticomunista que dura até hoje. Negada à esquerda, abusada à direita, Elza sumiu. Ninguém sabia quem era ela, onde nasceu, que idade tinha, até agora. Aqui no meio, eu trago finalmente as peças que faltavam para contar um episódio crucial, tristíssimo, da nossa história.